Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Plutzcast, certo meu amigo? Vamos lá, É isso mais aí. Mais uma convidada especial, a gente tem um prazer e a honra que já tenho, né, um contato, um carinho bem diferente, né, assim, há muito tempo, né, com a Sônia, e trazer ela aqui com uma história que com certeza vai surpreender vocês, uma história de superação, de sucesso, né, empresa com mais de 30 anos, e falar um pouco, mas ela que vai falar. Sônia, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite e estar aqui, né, contando um pouco da sua história, falando um pouquinho de você, que a gente fica muito feliz, viu? Adriana, é uma alegria. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Você também é parte um pouco da minha história, Que bom! da minha história profissional, né, da minha história pessoal. É uma alegria. Eu estou aqui à disposição para contribuir com o meu pouco, mas sem dúvida, desde pronto, agradeço muito. Eu falei para você, Ana Lu, essa simplicidade dela, né? Compartilhar um pouco, né? Tem umas histórias assim fantásticas. E sabe que eu me lembro uma? A gente vai falar um pouco da empresa também, né, do Orixel, né, Sônia? Sim, sim. Que hoje, né, vamos por esse ano completa 30 anos, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Dia 23 de junho, o Olha Orixel só. completa 30 anos 30 de existência. anos. Que legal, que legal. 30 anos. Então, assim, 30 anos de história. Depois vai falar um pouquinho, né, sobre mais a Sônia. Mas eu lembro, Laura, que tem unidade em Campinas, em Indaiatuba, São Paulo. E agora, né, faz um ano que também está muito fresquinho, lá em Portugal. Então eu lembro que eu tive Indaiatuba. E Indaiatuba é uma cidade assim acolhedora. E aí nós tivemos até, a gente foi uma tarde comer um bolinho, lembra, Sônia? Sim, nossa, A gente comeu um bolinho, tomou um café, né, com uma equipe maravilhosa que ela tem lá, tem um pessoal fantástico, né, trabalhando com ela. Então assim, foi muito bacana, sabe, conhecer, depois que conhecer o trabalho da Sônia. E a gente, né, vamos falar, a Plutz é parceira, né, porque a gente acabou de fazer um fechamento agora de um cliente, porque é realmente dessa empresa, né, são 30 anos de recrutamento de pessoas diferenciadas. Mas nós vamos começar, Laura, dizendo o seguinte, né, Sônia, na onde tudo começou, né, da onde que veio a Sônia, nasceu aonde, de onde que veio a Sônia, depois pra gente falar dos 30 anos, né, de Orixel, mas onde vive a Sônia, casada, tem filhos, como que é a Sônia? Conta um pouco pra gente, o pessoal saber um pouco mais da sua história. Vamos lá. Adriana, eu sou VIP. É? Vinda do interior do Paraná. Que legal. Eu emprestei essa frase. Mas, legal. Então, eu sou do Paraná, né? Nasci lá. Minha cidade de nascimento é Cianorte, mas Sim. eu considero minha cidade um Moarama, porque morei muitos anos em Moarama. Bem conhecida na cidade. Até hoje tenho amigos. Legal. Uma prima super querida, vários primos, mas uma prima irmã, dessas que a gente compartilha tudo, né? E eu sonhava ser advogada, né, desde muito cedo, e os meus pais moravam no interior do interior, né? Nós morávamos em Moarama, que a época era uma cidade muito nova e nós morávamos numa chácara, então o acesso à universidade era bastante difícil. Até né? a escola, né, Sônia? Eu creio que até a própria escola já era uma dificuldade. Já né? era uma dificuldade. Aqui no interior a gente fala assim, eu morava na roça mesmo, né? No sítio, né? E era mesmo. E era mesmo, né? Uma coisa mais... Hoje já nem é mais roça, né? Porque está tão perto da cidade, mas era bem roça mesmo. E meus pais eram muito simples, né? Viviam da zona rural. E eu também tenho 4 irmãos, né? Então somos em 5, assim como depois eu constituí minha família com 5 filhos. E o sonho era ser advogada. Então, meus pais, quando eu completei 15 anos, meu pai falou, olha, aqui vai ser muito difícil. Para onde você gostaria de ir? Eu falei, para onde tiver uma universidade de direito. Essa é a minha opção. E aí nós viemos para Campinas, né? Meu pai foi, assim, eu digo perdi meu pai alguns anos, né? Mas ele foi assim meu esteio, ele me apoiou muito. Que bom. E minha mãe também, mas meu pai meu pai ia junto com esse sonho de ser advogada, né? E não foi nada simples, né? Cheguei em Campinas, já trabalhei no comércio, em supermercado, lojas, assim. E aí ingressei na universidade, né? E em 87. E nesse período eu conheci também, um pouquinho depois, um ano depois, eu conheci meu esposo, que é VIP também, da região de Maringá. Legal. E ele estava na Unicamp fazendo engenharia e nessa época eu estava fazendo direito. Legal. Né?
Nos casamos quando eu estava ainda no segundo para o terceiro ano da faculdade, né? E também daqui a pouco tem aniversário de casamento, 35 anos, 35 anos de hein? casamento. Que legal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu me formei, na época era muito chique terminar de se formar e ir para uma multinacional. Sim, sim. E eu não sonhei diferente, né? Naturalmente, queria, né? Porque... muito, né? E eu já trabalhava com RH. Quando eu ingressei na universidade, eu já estava numa empresa de RH. E também fiz a minha carreira. Eu comecei como assessora comercial, depois eu assumi a gerência da filial e depois eu assumi uma gerência regional. E quando eu me formei, eu era gerente regional. Eu fazia a gerência de todo o interior de São Paulo, Campinas interior. Mas, enfim, eu acabei trocando tudo isso pela multinacional, né, para cumprir, quando a gente é jovem, a gente sonha isso tudo, né? Mas isso, né, Sônia, não cortando, mas até para o pessoal entender, porque antigamente tinha essa questão, porque falassem naquela questão do você tinha que casar com alguém que trabalhava no Banco do Brasil, lembra? Sim, lembra? Sim. Lembra? As mães, né, falavam para as filhas, né, olha, casa com alguém que está trabalhando no Banco do Brasil, né? Casa com alguém que está, né, trabalhando numa multinacional. Porque depois da abertura, né, que eu lembro que foi acho que em 89, né, depois que na época do Collor, né, sim, que foi aberta, né, os portões aí para as importações, aí que veio, claro, né, as multinacionais. Mas naquela época era realmente essa questão, né, de assim, Banco do Brasil, empresas estatais, né, aquela coisa. Mas então era um sonho que fazia parte, né, do seu convívio, daquele momento que o Brasil estava cultural naquele momento, né? Então... Não, você lembrou um contexto muito importante. É verdade, era muito chique mesmo. Você ir para uma era mais que chique, era conquista, né? Status, né? Sim, e da minha turma de 70 a 71 sonhava com isso. Sonhava com... Olha só. Não, era assim, algo muito forte. E eu fui para uma empresa ótima, trabalhei nessa empresa e ingressei como advogada, mas fui muito agraciada por Deus, porque eu fui trabalhar na área que eu mais gosto, que é a área do direito do trabalho. Que legal. Né? E fiquei por 3 anos, 2 anos como funcionária, depois eu assumi uma consultoria. Que né? legal. E nesse tempo, paralelo a isso, eu conheci um colega, em paralelo ao mesmo tempo, eu conheci um colega que trabalhava também na mesma empresa, e que era advogado, civilista, excelente advogado, a quem eu devo muito, aprendi muito com ele, o Dr. Luiz Roberto. E ele falou, olha, nós estamos fazendo consultoria, porque na época ele também estava fazendo consultoria para a mesma empresa, vamos montar um escritório de advocacia. Legal. E montamos o escritório, e eu fiquei com consultoria part-time e um período no escritório. Bom, dentro de 3 anos nós estávamos assim com um escritório grande, sabe? O escritório tomou, assim, ele decolou. Que legal. E ele estava indo muito bem. Nesse tempo meu esposo trabalhava também numa empresa grande na área de engenharia e a empresa fechou a unidade em Campinas. Sim. E ele chegou em casa e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Você gosta tanto de RH? Vamos abrir uma consultoria de RH? Eu falei, puxa, mas agora que o escritório está indo tão bem, né? Sim. Ele falou, mas é agora, porque é o momento, eu vou ficar sem trabalho. Eu falei, puxa, bom, então vamos, né? Claro. Aí iniciamos. Então, eu iniciei como sócia da Workcell lá no começo, né? Legal. E nós ficamos com a Workcell e com o escritório por algum tempo. A abertura do escritório é aquela que você já sabe, a gente pinta as paredes, reforma o mobiliário, né? A gente faz tudo, né? É verdade. Foi bem isso. Põe a cortina, o tapete na frente. Tudo. É sempre assim. É bem assim. É o começo, né? A gente trabalha como arquiteto, decorador, né? A gente faz tudo. E nós seguimos assim por 3, 4 anos, mais ou menos. E felizmente a Workcell começou realmente muito bem, né? Ela foi se desenvolvendo, leva esse tempo, né? Nosso trabalho não é algo que a gente abre e daí 6 meses está bombando, história, como dizem, não. Tem que construir confiança, né? Isso aí. Mas enfim, nós desenvolvemos bem e chegou uma hora que eu percebia que todas as decisões na Workcell eram assim, para agora, né? E no escritório não era diferente. Então,
eu chamei e falei, olha, não dá mais para compartilhar decisões lá e cá, assim, não, agora. Sim. Então, eu realmente vou fazer a opção pelo escritório. E aí eu falei, eu vou ficar com uma consultoria aqui na Workcell, por mais que eu goste, Sim. mas eu vou realmente seguir com o escritório. E tomou um susto enorme, assim, mas falou, tudo bem. Aí ele constituiu uma nova sociedade, né, entrou uma outra pessoa na sociedade. Sim. Eu continuei consultora da Workcell e com o meu escritório, né. Isso não durou muito tempo, foi mais ou menos assim, isso era 97, né, a Workcell estava com 5 anos. Sim. E 10 anos depois eles me chamaram de novo, né? E aí, assim, foi uma chamada terminativa, assim, sabe? Olha, agora não é mais uma questão de escolha, nós precisamos de você aqui. Ou vem ou vem. Ou vem Ficou ou vem. bem claro. Foi convocada. Sim. E o escritório já tinha um espaço grande, nós estávamos com um volume muito grande de processos, né? Eu dava consultoria empresarial, então meus clientes eram todos, a maioria deles eram indústrias, empresas, né? Não eram muito assim pessoas físicas, né? E nós tivemos lá uma conversa, falei, olha, a advocacia não é assim, né? A gente não chama e fala, olha, toma o seu processo, vai para casa, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Falei, olha, a gente precisa de um processo de transição. Aí a motivação deles era realmente a abertura da unidade de São Paulo em Indaiatuba, né? E eles disseram assim, olha, do tempo que você esteve aqui, a consultoria jurídica foi importante, mas você mais vendeu do que deu consultoria jurídica, então a gente quer você no departamento de vendas, mas a gente quer no departamento comercial. Nós alinhamos e em 3 anos eu migrei 100% para a Workcell. Então, 3 anos depois? 3 anos depois eu fiz um processo de transição, mas assim, muito paralela à abertura das unidades. Então essas unidades, tanto a de São Paulo quanto em Indaiatuba, foram unidades assim, planejadas, né? Nós fizemos um estudo de campo, tudo aquilo que a gente não fez em Campinas, né, para começar, nós fizemos nas unidades, nas filiais, isso. Então fizemos esse trabalho de campo, organizamos toda a parte documental, tinha um planejamento financeiro, a coisa correu assim muito, de forma muito tranquila e planejada. Então, 7 de novembro de 2010 é a data, foi no dia que completou 3 anos daquela conversa, e eu me tornei 100% Workcell de novo. Eu não sou sócio, eu não voltei mais para a sociedade, falei, olha, só que eu não quero mais ser sócio da trabalho, ser sócio, eu quero só trabalhar na área comercial. Então, eu de lá para cá assumi a área comercial das 3 unidades, né, mais ou menos 40 dias depois que eu me tornei de novo 100% Workcell, nós inauguramos as 2 unidades, que foi dezembro de 2010, né, diferença de 3 dias, inauguramos a unidade de São Paulo e Indaiatuba. Legal. Né? E de lá para cá a gente vem assim, um trabalho bom nessas regiões, por uma questão circunstancial, não é por uma questão de escolha nossa, mas assim, São Paulo tem uma vocação mais para o segmento de indústria e serviços, né? A unidade de Campinas, ela fica focada na parte de TI, bem focada em tecnologia e a parte de serviços, de comércio, e tem indústria, mas não tanto. Indaiatuba, 90% indústria, né? Mas é própria realmente da região, né? Isso é dela já, né? Da região, ela já faz isso, tem várias empresas lá. Sim, não, Indaiatuba é um polo gigantesco, né? Um polo industrial muito bom. Que bom. E é isso, nós, vez por outra, né, a gente achava que tinha ali, a gente chamava isso de crise, né? 2014, né, crise de desemprego, a gente chamava isso de crise, achava que era uma dificuldade. A gente, quando chegou agora a pandemia, nós descobrimos que atribuímos o nome errado. Aquilo não era crise, não era nada. A pandemia, sim, foi muito difícil. A pandemia foi. E aí, então, com a pandemia, nós tivemos realmente muitas demissões. Acho que vocês se recordam, né? Tinham os programas, bastante, né? Programas aí de suspensão de contratos, redução de jornada, demissões, né? Várias empresas, né? Muitas empresas. Foi mundial, né? Foi uma crise muito grande, né? Dúvida. E sem dúvida nos alcançou, né? Nós trabalhamos com emprego, né? E então, o que aconteceu? Nós tivemos redução na nossa equipe, e isso foi uma coisa difícil para mim, porque a Workcell tinha feito uma demissão esses anos todos, né?
Você conhece a nossa equipe, Conheço né? bem. Você conhece pessoas que estão lá há 20 anos, Verdade. há 15 anos, né? Então, a gente realmente tem uma política de retenção mesmo. E o que aconteceu? Eu mexi um pouquinho comigo. Quando eu percebi que as pessoas da minha equipe, né? A minha equipe comercial praticamente foi desmantelada, assim, por conta da pandemia, né? E aí, assim, no primeiro momento, aquele baque, bom, era um misto de coisas, né? Era medo, medo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia do que realmente, né? A gente não tinha noção e ideia do que vinha pela frente, né? Aqueles primeiros 15 dias, ninguém imaginava que fossem tão longos, né? Fossem tão longos. Imagine, ficar em casa, né? Fechado, aquela coisa, o que está acontecendo lá fora, se tudo aquilo, né, que estava acontecendo no mundo era muitas vezes até verdade, né? Então a gente muitas vezes se pensava nessa questão. Sim. Mas foi momentos realmente assim bem... Sim. E aí o que aconteceu? Sem dúvida, redução no faturamento drástico, né? Porque não tinha quem que ia contratar para deixar de portas fechadas, né? E aí chegou um momento que eu me dei conta que estava somente eu na área comercial. Eu falei, puxa vida, a coisa é comigo mesmo, né? Agora, um dia me pus a pensar, coisas muito simples a gente não consegue conceber quando a gente está assim, com medo. O medo ele nos reduz muito, né? Sim. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, sou eu que preciso mudar essa situação, né? Porque se eu sou da área comercial, se eu não trouxer empresas novas, sabe aquele raciocínio muito elementar, mas que às vezes a gente precisa de um tempo para entender, aí eu preciso retomar. E aí comecei, eu acordava de manhã, eu fazia jornada de 10 horas. Nossa. Bom, eu preciso compensar a minha equipe que não está aqui, eu preciso da minha equipe toda de volta. Sabe, eu acreditava nisso desde o primeiro momento. Então, eu trabalhava 10 horas por dia, eu não queria parar para almoçar, é uma espécie de correr atrás mesmo do que estava se perdendo ali, sim, né? Sim. Remir o tempo, né? Remir o tempo, fazer uma coisa mais rápida para tentar trazer de volta a equipe, né? Sim, a confiança do pessoal. Né? E é muito difícil quando a gente conhece a história das pessoas, né? Uma demissão não é algo tão simples, mas no meio de uma pandemia não é nada simples. E de alguém que você quer muito bem, né? E que partilha ali com você outros medos também. Sim. Então é muito difícil. E aí eu comecei a fazer contatos e trabalhava, como se eu não queria mais, eu não ligava mais a TV, falei, não quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo aqui na minha mesa, né? Eu listava empresas e fazia, trabalhava muito, o dia todo. E um dia eu liguei para uma empresa e a empresa falou, olha, você está acompanhando tudo? Eu falei, estou. Nós tivemos demissão em massa aqui, a pessoa me disse. Falei, você me compartilhou dessa história. Falei para você, né? E aquilo me impactou muito. E eu pensei, preciso fazer algo novo. Aí eu olhei e falei, qual é o meu maior problema hoje? Qual é o meu maior inimigo? Essa pandemia. Aí eu falei, bom, essa onda ao menos, né, agora. Vamos diminuir aí vamos reduzir a importância, isso, né? Então, é a pandemia, mas não é a pandemia, ela vai passar. Mas esse momento aqui do Brasil era aquele momento muito ruim aqui do Brasil. Aí eu falei, bom, eu posso olhar com o copo meio cheio, né? Sim. Onde é que a pandemia já está um pouco mais calma? Portugal, né? Naquele dia eu comecei a fazer contatos em Portugal. E aí veio a ideia. E aí veio a ideia, porque eu fui eliminando ali o inimigo, né? Onde ele estava mais forte. Falei, agora aqui no Brasil, mas já passou por Portugal, né? E você vê, Sônia, só para pegar, mas você vê, né? De uma dificuldade, de um problema, uma ameaça virou uma oportunidade. Virar uma oportunidade de algo, né, como a Sônia disse, né, de algo novo, de fazer uma solução, de querer algo que realmente possa. E aí a ideia veio dos contatos, né? Eu lembro que ela falou muito bem ela me contou, né, essa história, e aí começou a fazer contatos lá em Portugal. Foi. E aí começou contatos que muitas vezes você começou a conhecer, acho que uma ou duas pessoas, né? Eu lembro que tinha um pessoal de fazer até fizemos algumas lives, lembra? Sim, sim. Foi bacana, né? Alguns contatos. E aí você começou e... Comecei. E como foi, Sônia? Então, aí comecei a fazer os contatos lá e a primeira abertura foram 2 vagas de Portugal para o Brasil. E legal. Puxa vida, eu
fui tão longe para abrir vaga aqui. Isso já tinha acontecido, mas Sim. dentro de uma outra realidade, Claro. né? Quando a gente atende startups de empresas, então a gente já tinha atendido empresas multinacionais italianas, portuguesas, mas aí não era um startup para o Brasil, era uma vaga que eu conquistei lá em Portugal. Então isso tinha uma importância muito grande em razão do momento, né? Eu fiquei muito empolgada, falei, puxa vida, deu certo. E eu me lembro que nessa época todo mundo estava com as suas famílias em casa, Sim. né? E eu virei para o meu filho mais velho e falei, filho, 3 vagas, anota aí, eu vou triplicar isso. Assim, era uma confiança muito grande. Se por um lado um cansaço, um medo e tudo. Fisicamente, né? Não, era desafiador, mas era um desafio muito vigoroso. Mas a esperança, a fé, a determinação estava lá, né? Sim. Eu dizia muito, filho, tudo tem uma razão de ser. Claro. Né? Se Deus está permitindo essa dificuldade para tantos, né? Eu não posso me dar o luxo de olhar e achar que para mim é mais difícil. Certamente tem pessoas com situações muito mais difíceis. Muito mais. Então, e que talvez precise desse meu ânimo, né, de que eu comece tudo de novo. E foi isso. A partir da abertura dessas vagas, eu acabei descobrindo também um grupo de network, né, tudo estava online, né, na época, e era um network internacional Brasil-Portugal. Isso né? mesmo. Eu já te convidei, né, Adriano, para estar lá. Chegamos lá umas 2, 3 vezes. Sim. O Laures também teve acho que na primeira edição que estava lá, o Laures também participou, a gente falou da Plutz, falou das marcas. Que bem verdade, bacana. Foi muito legal. Agora me lembrei mesmo, você estava lá conosco. Bom, aí iniciei esse trabalho, era um grupo de networking. Mais ou menos 3 meses, nós estávamos com 3 grupos de network, né? A gente tinha segunda, quarta e quinta-feira. Bacana. E eles são muito chiques lá em Portugal. Eles entenderam assim que eu estava alavancando o grupo e eles não economizam na hora de te promover no grupo, né? Olha, você será a nossa diretora do grupo de terça-feira. Aí eu assumi esse grupo como diretora do grupo de network Business. Estou até hoje diretora desse grupo. E a partir daí eu comecei a fazer aberturas de vagas em Portugal, né? Aí aconteceu também o inverso, né? Em 2021, isso foi bem no começo de 2021, né? A pandemia estava muito forte ainda, né? E aí mais para meados do ano já tinha algumas regiões que conseguiam assim trabalhar melhor. Portugal veio uma nova onda, depois ela já tinha voltado a abrir as portas. E nós iniciamos o trabalho como um network, com network online e a nossa empresa ficou dentro de um cowork, né? A gente não tinha uma sede própria. Mas começamos a trabalhar aí e as demandas foram aumentando. Os portugueses são muito presenciais, né? São mesmo. E aí eles começaram a solicitar que a Orixel tivesse um escritório lá. Né? Aí nós nos organizamos e ano passado eu fui para Portugal, fiquei morando lá desde março até junho. Olha que legal. E fizemos a abertura da nosso primeiro escritório, né, físico. Foi na cidade de Viseu, que é uma cidade lindíssima. Deixo um convite aí para vocês. Tá bom. Aí eu fui com meu esposo e com minhas 2 filhas. Foi uma experiência familiar muito boa também, esse tempo num lugar diferente, né? E os desafios eram enormes, mas foi muito bacana. Aí mais naquele momento, né, Sônia? Sim, naquele momento, muito né, que mais. Estava vivendo, né? Um quase... Não chegou nem pós-pandemia, foi quase dentro da pandemia, não, dentro né? mesmo. Usando máscara, né? Toda aquela questão. Tudo. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, Portugal, quando fui fazer minha especialização na Europa. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, mas assim, uma cidade belíssima, né? Conheci Porto, conheci algumas cidades próximas. Sim. Mas assim, é uma cidade belíssima, acolhedora, né? O pessoal tem, né, um acolhimento, né, realmente. Na época eu lembro que eu fui, o Filipão, né, que era o treinador da seleção brasileira, ele tinha vários outdoors da cidade, ele era, né, até hoje, né, ele é muito conhecido, ele é muito querido lá, né, então assim, é muito bacana, e é uma cidade assim muito boa mesmo. Sim. E aí você falou assim, poxa, agora foi para lá, como diz, né, com toda a família ficou, né, de fevereiro a junho. Sim. Nesse tempo,
constituiu a empresa. Sim, nós iniciamos nosso escritório, um escritório a equipe muito... também, né? Para você colocar uma equipe lá, né? Sim, treinamento da equipe, né? Da equipa, lá eles falam equipa. Então, assim, fiquei morando nesse período, foi uma experiência ímpar, né? Legal. Seria melhor se eu tivesse com todos os filhos lá, Sim. Mas enfim, os que ficaram aqui são os maiores, são bem independentes, e foi um tempo bacana de conhecer um pouco da cultura corporativa de um outro país, né? Estava ainda bem forte a pandemia, porque não sei se vocês se lembram, mas em janeiro do ano passado, Portugal viveu de novo uma onda muito forte. Foi uma nova onda, né? Que uma nova realmente onda. Foi bem complicado. Sim. Nós chegamos logo depois, né? Então ainda tinha os protocolos todos, né? Mas enfim, eu fui acolhida assim super de braços abertos assim pelos meus colegas, né? Do grupo. Empresas, bom, enfim, eu tive uma super acolhida sobre todos os aspectos, corporativo, amizades e tudo, né? E a importância, né, Sônia, quando a gente fala de network, né, de relacionamento, de pessoas, olha a importância que teve, né, esse grupo, as pessoas que acolheram você, e começou com isso, né, com o trabalho online, e aí esse acolhimento para as pessoas ir para lá, né, então assim, você vê que realmente, como o trabalho de network, né, a gente fala, né, é importante. A gente fala, eu falo sempre pro Lauro, a gente está junto, né, nessas questões. A troca de cartões, hoje que a gente fala, hoje está muito digital, né? Sim. Mas a troca de cartões é importante, mas não existe o chamado network se a pessoa coloca o cartão do lado. Não tem o chamado relacionamento. Não tem. Como que você tá? Como foi? Como foi a palestra? Olha, 15 dias atrás eu tive com você e como que tá? Tivemos aí 2 ou 3 oportunidades, né, de estar junto com o pessoal lá em Portugal. Falando nisso, né? Um abraço para todos lá, né? Quem que tá lá hoje, Sônia? É a Ana Maria. Ana Maria, eu ia falar Maria, mas eu lembro que era Ana Maria, né, que estava lá. Sim. Mas tinha mais pessoas. Ela assim, continua presidente, né, como presidente dos grupos. Então, um abraço, né, para Ana Maria. E deixar aqui também o nosso convite de participar, né, Laures? O nosso aqui, Plutcast, quando vier para o Brasil, né? Ou quem sabe, a gente montar uma filial da Pluts aí em Portugal e a gente fazer um convite, né, para ela, que vai ser bem legal. E tem várias pessoas lá que te acolheram e que começaram, né, a abrir empresa, né, e fazer todo o trabalho, né, Sônia? Sim, a Ana certamente ficaria muito feliz de estar aqui com vocês. Ficará, né? Com certeza. Ficará muito feliz. A Ana, bom, não tenho o que dizer, né, a não ser gratidão eterna. Ela é uma empreendedora nata, né? Nata. Uma empreendedora assim que ela faz. Eu tive algumas vezes, a gente até se falou umas vezes no telefone, ela tem isso com ela, né? De viver aquela coisa e de ajudar as empresas e as pessoas, né? Não, e se tem uma mulher que tem uma referência de história, de superação, é ela. Olha que legal. Acho que vale a pena se embarcar para o Porto, viu? Vai. E fazer uma entrevista lá com ela. Então vou falar, pessoal, tá aí o convite, né? Então vamos fazer de tudo pra gente, ou vai pro Porto, ou vem aqui para o Brasil, mas a gente vai com certeza conhecer um pouco mais a história da Ana Maria, que com certeza vai fazer a diferença, né, Laura? Vale muito a pena. Vale sim. Bom, e aí foi isso, iniciamos então em Viseu, que é uma cidade belíssima, né? O trabalho, a escolha de Viseu foi em razão do polo industrial, ela tem um polo industrial gigantesco, né? Mas nós também tínhamos, assim, no portfólio, essa experiência com o segmento de hotelaria, turismo. Sim. E aí, inevitável, né? Fomos para o Porto desenvolver esse trabalho. E esse trabalho com o segmento de restauração, lá tudo que envolve a parte de turismo chama restauração. Então, esse segmento, ele ganhou um espaço grande dentro da Orxel. Legal. Né? E aí, quando foi em agosto do ano passado, nós mudamos nosso escritório de Viseu para o Porto. Foram né? para o Porto. Sim, deixo já um convite aqui para vocês quando estiverem no Porto para tomar um café com a gente lá. Certeza. Nós estamos muito na Beira Baixa, que é um lugar turístico, é um lugar lindo, então Orxel. Lindo mesmo. E a gente recebe lá com vinho do Porto e o pastel de Belém. Nossa! E eu tive o prazer de conhecer lá em Portugal, né? Vamos falar assim, não é pequena, a gente fala pequena, mas né, quando faz realmente lá como diz o pastelzinho de Belém, né? Ele só não deixa entrar na onde realmente faz a manipulação, mas o restante a gente pode fazer uma visita.
Mas o lugar assim, é fascinante, o povo realmente é diferenciado, a comida muito boa. Os vinhos realmente assim, muito bons. Não, e o Porto é lindo, né? É lindo, né? É lindo demais. É lindo mesmo. Eu sou apaixonada. Agora então? Não, agora não tem mais, né? Agora eu não consigo mais ficar longe do Porto, não. Que bom. Sim. Então foi isso, aí a Urxel hoje está... conforme eu falei, com uma unidade física, sim, estamos no Porto, mas estamos atendendo toda a região. Nós temos uma equipe lá comercial, uma gestora que faz toda a parte do hunting, recrutamento e seleção. Legal. E a Urxel está agora já contratando, inclusive fechando agora, um representante em Viseu, para a gente voltar para Viseu, né? Voltar no sentido de ter alguém lá, sim, também, sim, que dê continuidade ao trabalho que a gente estava fazendo lá. Então, hoje nós estamos trabalhando realmente Porto e toda a região, inclusive Viseu. Legal. É todo o país, mas eu quero dizer, nós temos equipes ali preparadas, né, para fazer o atendimento presencial, que é o modelo deles, né, nas duas cidades. Então, eu acho que é um pouco isso. A minha história profissional se mistura um pouquinho com a minha história pessoal, né? Fora isso, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho, assim, além da minha prece, é o meu marido, sim, o Tom. O Tom? Um abraço pro Tom, né? Porque o Tom veio aqui e fez deixou aqui a Sônia aqui no nosso podcast, assim, e é um carinho, né? Porque são 35 anos juntos. Então, assim, sim, Tom, que esposa, né? Que mulher, que empreendedora, né? Ao lado realmente de uma pessoa especial também como você. Então, um abraço pro Tom, né? Que com certeza vai daqui a pouco assistir esse podcast aí com a gente. Ai, muito obrigada. E minha família, né? Filhos, sou mãe de 5 filhos. 5, né, Sônia? E que é, assim, uma graça, né, de Deus na vida sem da dúvida, gente. Um presente, né? É um presente, né? Família é tudo, né? Com certeza. Então, acho que esse é um presente maior que eu tenho, né? Eu acho que é o lado melhor que a gente tem, é esse, né? Desse amor incondicional que Deus tem com a gente, de permitir que a gente tenha uma família, né? E eu tenho uma família muito especial. Tem, né? Com certeza é muito especial. Os filhos, então, nem se fala, lógico, porque né, são várias idades, sim, né? Desde o pequeno até o... Né? Mas, e outra, a gente nunca... É igual minha mãe, né? Daqui a pouco eu vou completar, ano que vem, 50 anos, minha mãe, filho, né? Então, sempre com mais idade ou menos idade, a mãe e o pai sempre vai ter um carinho, né? São sempre os nossos... Os meninos, né? Os meninos, né? As meninas e os meninos, né? É próprio de pai e mãe, mas... Eu só posso dizer obrigado, Deus, porque eu não tenho... Tudo, né? Nossa, só isso mesmo, né? Que bom, tenho filhos assim, muito especiais. Que bom. Sônia, 30 anos, né, de Urxel, né, você comentou, nós falamos São Paulo, Campinas, Indaiatuba, agora há um ano, né, questão lá no Porto, e fazendo, né, todas aí as cidades. E quando a gente fala em Urxel, nesses 30 anos, Sônia, nesse momento aqui, o que ela realmente... Né, o que vocês fazem lá? Qual que é o trabalho realmente? A gente sabe que é o recrutamento de seleção, mas qual o diferencial que a gente pode fazer? E não é nem falar, né, se é mais ou se é menos de alguma outra empresa, mas qual o diferencial? Porque realmente as pessoas ir lá, entrar, depois nós vamos deixar aqui, né, o site, né, da Urxel, deixar o contato aqui do pessoal, mas qual o diferencial de vocês hoje, que vocês realmente entregam para os clientes, para as pessoas, e principalmente aquela pessoa, né, do primeiro emprego, que a gente sabe, as pessoas que estão... saíram, né, vamos falar assim, do ramo, né, ou muitas vezes a atividade de trabalho até um pouco mais de idade, que a gente sabe, né, depois dos 40, 45, 50, já é um pouco mais difícil, né, e aí eu falo que o mercado hoje mudou bastante, depois da pandemia, você vai falar pra gente um pouco mais, mas o que é realmente a Urxel tem a grande diferença nesses 30 anos que ela pode oferecer, né, para o público, para as empresas, esse algo mais? Olha, Adriano, eu penso que sempre, mas pós-pandemia mais, né? A gente começou a perceber mais isso. Na verdade, a gente já fazia sem perceber, né? A acolhida. Eu acho que se eu pudesse definir numa palavra o que uma consultoria de RH possa ter de melhor é a acolhida. Sim. Né? E essa acolhida, ela não está direcionada só ao candidato, mas à empresa também. Acho que isso é próprio nosso, né? Quem não gosta de ser bem recebido, compreendido, né? Quem não gosta de se sentir parte, né,
Todos nós, né? Você chega num lugar que você se sente parte, você fica muito à vontade, né? Entender a necessidade, Sim. né? Imagina, eu vou falar um pouquinho do antes da pandemia, né? Nós vivemos um país com desemprego, né? A gente Total, tem né? uma situação de desemprego, né? Então, o desemprego não é nada simples, é muito difícil, né? Porque por trás do desemprego você tem ali questões familiares, Sim. questões econômicas, né? Totalmente. E de autoestima mesmo, Sim. né? Porque você chega um momento que você fala, bom, espera aí, além de tudo isso, né? É comigo? Sou eu que deixei de cumprir aquele curso que talvez eu deveria ter feito, né? E quando a gente começa a olhar muito para trás ou muito para frente, não é bom, né? É bom que a gente esteja ali. E muitas vezes as pessoas se questionam, né? É o curso que eu fiz, não foi a melhor escolha? Bom, e não é nada disso, né? E também, né, Sônia, não cortando você, mas aquela questão de raça, crença, a idade, não é só o curso. Não. Porque muitas vezes a pessoa, né, ele é um pouco, vamos falar assim, porque tem a questão da obesidade, né, aquela coisa até da beleza, né, aquela coisa, a pessoa acha que ela tem que ter um padrão de beleza do que realmente na sociedade coloca, mas a habilidade que ela tem, muitas vezes, aquela que tem um corpo perfeito ou um sorriso, né, como outro, aquela pessoa não tem. Não tem. Então, isso que muitas vezes também, né, acho que vocês recebem também muitas pessoas assim, não somente o curso, mas, né, olha, eu sou de uma família pobre, não tem? Eu sou simples, eu sou, então... E outra, quanto CEO, né, a gente sabe que hoje, né, a gente tem histórias aí que foram pessoas simples. Que vieram, né, como a gente falou no início aqui, da roça. Sim. E hoje estão em cargos, né? Você pega e, puta, a gente pode falar quantas pessoas aqui, inúmeras, né? Eu lembro de um que eu, assim, não tive o prazer, gostaria de ter conhecido, mas é o Alan Belda. O Alan Belda foi um dos CEO da Alcoa. Saiu, eu lembro que a história dele, ele fala que quando ele foi pro RH, o pessoal colocou lá que ele queria, tinha na época, que isso era muito, né, com uma empresa mundial, que queria, falou assim, o que você quer ser na empresa? Ele começou com office boy, e aí ele colocou na carta, e inclusive ele tem a carta até hoje, ele colocou como office boy, assim, eu gostaria, e eu vou ser presidente ou diretor dessa empresa. Olha que perseverança. E hoje, né, se não me engano, ele está em Nova York, né, é brasileiro, né, então assim, você vê que... Então a gente tem várias histórias, né, então várias histórias que a gente poderia passar aqui 3, 4 dias contando as histórias, mas você vê que realmente a pessoa tem ainda, né, raça, crença, um monte de coisa, e não é só o curso, né, porque muitas vezes tem, né, Sônia? Então acho que isso aparece muito lá também, né? Sim, aparece tudo isso, momentos, né, no Brasil a gente vive momentos, às vezes momentos difíceis na parte econômica, política e outras tantas coisas, né? Então, assim, acho que o diferencial é realmente a acolhida. Quando eu falo acolhida, eu não estou falando de algo que se distancie da necessidade de avaliar um bom currículo. Quando eu falo acolhida, tem lugar sempre. Então, o que é acolher, né? A gente ouve muito falar em processos seletivos humanizados, né? O que é um processo seletivo humanizado, né? Tem várias definições, né? Mas nenhuma começa sem a acolhida, né? Então, cada um dos especialistas aí desenvolvem ferramentas e estudam, né, para dizer, olha, esse parâmetro é importante, aquele outro, mas tudo começa com empatia, com acolhida, né? Então, e isso vale, conforme eu falei, para o candidato e para a empresa. Então, o candidato, muitas vezes, ele chega com problemas muito maiores do que o desemprego. Verdade. Então, se ele é bem acolhido, se ele é motivado, nós temos histórias inúmeras, mas muitas vezes o candidato manda o currículo e daqui a pouco ele liga. Ele fala, mas o meu currículo está bom? E a foto do currículo, às vezes coloca foto. Está muda boa, o perfil, não tá? Muda o perfil, não muda o perfil. Tem que melhorar alguma coisa? E olha... Aí uma consultoria, né, Sônia? Sim. Né? Fica como se fosse uma consultoria, né? Sim. E quando ele ouve, olha, seu currículo está ótimo, né? Você está bem, as informações são pertinentes, está tudo ok, é um alívio. Está dentro do cargo, né? Exigido, né? Sim. Dentro da... Então ele passa, porque a gente passa confiança. Essa confiança, muitas vezes, ela vale mais do que aquilo que está no currículo. Porque o que acontece? Há momentos em que os candidatos vêm para fazer entrevista e às vezes vêm derrotados. E se você vem derrotado, você pode ter um currículo excelente. Você não consegue. Então, a acolhida, esse apoio, é tudo. A Workcell faz desde a orientação de como fazer o currículo. Legal.
desde a orientação de que, olha, além de buscar aqui, busca nas mídias sociais, porque tudo isso é novo, para algumas pessoas isso é muito novo, né? E não dá para prescindir das mídias sociais hoje para quem está buscando emprego. Então você deixa aqui no Workcell, mas coloque também aqui, né? A gente indica algumas plataformas que eles podem utilizar e disponibilizar o currículo, né? Isso para o candidato. Para a empresa, muitas vezes, está sendo muito comum, isso mais depois da pandemia, departamentos inteiros que hoje está nas mãos de uma e duas pessoas, né? Porque teve aquele enxugamento do departamento e hoje são poucas pessoas. E as demandas são muito gigantescas, né? Além das demandas do dia a dia, né, que são próprias de cada uma das funções ali, mas as demandas da equipe, de toda a equipe, né? O suporte que se precisa disponibilizar para a equipe que trabalha junto. Então, muitas vezes a empresa liga e fala, olha, eu estou tendo dificuldade, tem como fazer uma pesquisa de média salarial? Você lembra disso, Adriano? Dá para fazer uma pesquisa de média salarial para mim? Eu não sei se eu estou errando aqui na questão do salário, se é na descrição do cargo que eu estou errando. Olha, o que você acha de eu mudar a faixa etária? E se eu procurasse alguém com um pouco mais de idade? Tal, mais experiente, né? E se eu contratasse alguém da minha região? Então, eles buscam também esse apoio no Workcell, porque nós estamos ali para atender segmentos diversos, situações diversas, funções diversas. Então, a gente realmente acaba aprendendo um pouquinho todos os dias, né? E você colocou a questão de quem é um pouquinho mais velha, a faixa etária, né? Ou outras situações que às vezes a pessoa olha para ela e fala, isso é limitante para mim. E não. Muitas vezes, além de não ser limitante, é o diferencial dela. Eu vou te dar um exemplo, não sei se você tem filhos jovens, eu tenho de várias idades. Eles têm uma pressa que é uma coisa de louco, né? É deles, né? É deles, né? Tudo para ontem. Tudo para ontem. E não estou dizendo que isso seja ruim ou seja bom, não estou fazendo juízo de valores, mas é próprio dos jovens, né? Então, se você tem numa equipe somente jovens, eu já ouvi muito, por que você saiu? A gente faz entrevistas de desligamento, né? Por que você saiu da empresa, né? Eu saí porque engavetaram o meu projeto. E quanto tempo tinha o seu projeto? Eu já estava indo para 3 meses e ninguém olhava para o meu projeto. 3 meses, né? Então... Eu lembro que o nosso sonho era aposentar na empresa, né? Sim. A gente ia na empresa, o nosso sonho era se aposentar na empresa, era ganhar o relógio lá de 15 anos, 20 anos, a placa de, sei lá, era se aposentar. Hoje é 3 meses, ou até menos, né, Sônia? Você sabe que hoje tem histórias que... Tem histórias que deu meio-dia. Trabalhou meio-dia, não era isso que eu quero, vou embora. É isso mesmo. Meio-dia de trabalho. Mas essa frase, engavetar o meu projeto, ela é célebre, sabe? Engavetar. Mas espera aí, o seu projeto tinha 3 meses. Então, o que acontece? Aquela pessoa que você mencionou, né, que tem um pouquinho mais de idade, aquela pessoa que vem de uma outra realidade, né? Aquela nossa que a gente morria de medo de pedir aumento, né? Sim, não tinha uma coisa assim, né? Para ir na sala do chefe já era uma coisa, né? Imagina, para pedir aumento. A gente planejava meses, né? Para entrar. Como ia falar. Como é que ia falar? Mas e se o chefe entendesse, né? Alguma oportunidade na época que desse para alguma demissão, alguma coisa, mas mesmo assim era um tabu, né? Era um tabu. Hoje não, né? Hoje... Mas a junção dessas duas correntes é boa, né? Porque quando chega alguém com essa... um pouco desse temor, talvez até excessivo, que era o nosso, mas aí você coloca trabalhar ao lado de um jovem que é totalmente destemido, né? Eles são assim... faz uma mistura boa. Com certeza. Então, aquele temor de alguém que tem um pouco mais de idade, eu não sei muito de tecnologia, né? Tem um filme, acho que é O Estagiário, não é? Sim. É um filme, né? É um pouco daquilo, né? Então, não estou dizendo que os jovens não possam ser tolerantes, eles podem e conseguem, né? E a gente nunca pode generalizar. Claro. Mas, normalmente, eles padecem com uma pressa exacerbada, né? E quando eles conseguem fazer, quando a gente consegue ali uma equipe mais heterogênica, né? A gente consegue normalmente um ambiente mais tranquilo para ambos, para quem tem um pouco mais de idade e para os jovens também. E tem uma coisa que eu estou percebendo, Sônia, algumas empresas, né, que a gente presta consultoria, trabalhos, e tem muitos amigos, né, que a gente tem esse contato. A partir aí, o pós-pandemia, tem aquela questão assim, tem bastante gente contratando pessoas, vamos falar assim, de mais idade.
Porque é uma coisa, eu lembro quando eu dava aula na pós-graduação, eu falava para o pessoal dizendo o seguinte, né? Que era assim, ó, a gente pode comprar um bom livro Sim. de autoajuda, matemática, financeira, de alguma coisa. Mas não dá para mim comprar 35 anos de experiência da Sônia. Não tem como comprar Não tem isso. como. É só vivendo. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes o que acontece, naquele momento, né, aquela pessoa ou daquele cargo, se ela realmente ou tem mais idade ou o que for, mas ela tem experiência. Sim. Então, muitas vezes, né, a lapidação, muitas vezes um engajamento com o pessoal, até mais novo, se o pessoal soubesse, né, como a importância de uma pessoa de mais idade, mais experiência, estar do lado de pessoas realmente novas, né, que realmente não tem ainda. Ela tem aquela coisa da base acadêmica, né, de sair da faculdade, mas aquela experiência não tem valor, não tem dinheiro que compre aquilo, né? Então, assim, o valor daquilo lá não tem preço. Então, é importante. Mas a gente começa a perceber, né, Sônia? Como que está lá na Excel? Tem isso também, assim, tem pessoas de mais idade, com mais currículo, né, assim, vamos supor, acima dos 50, tendo essa questão, essa oportunidade de trabalhar? Sim, Adriana, nós falamos aqui de humanização, processos Sim. humanizados, a humanização dentro das empresas, mas tem um campo que a gente não pode, né? A Workcell, sem dúvida, preza por tudo isso, mas a Workcell é uma empresa, ela precisa abrir e fechar vagas, né? E tem algo que os jovens ainda não se aperceberam, não sei como será daqui por diante, mas eu vou falar do momento atual. Antigamente, quando a gente falava em hunting, a gente pensava num cargo de CEO, Sim. uma engenharia especializada, né? Um médico, né? O segmento de medicina, mas muito especializado, né? Hoje, quando nós falamos em hunting, nós estamos falando em caldeireiro, nós estamos falando em ferramenteiro, serralheiro, nós estamos falando em pedreiro. Olha só. Né? Por quê? Porque não tem no mercado. Olha só. E se você fizesse um anúncio, nem é possível fazer isso, mas fizesse um anúncio e colocasse ali uma faixa etária mais baixa e procurasse esses profissionais, você certamente não encontraria. Não mesmo. De forma nenhuma. Então, não só nesses campos, mas estou dizendo, quando a gente pensa em valorização dos profissionais mais maduros, esses segmentos mais técnicos tem não uma porta, muitas portas abertas, porque a demanda está muito alta e está faltando profissionais no mercado. Eu falei que a gente tem uma unidade em Indaiatuba, Sim. É uma região bastante industrial, né? Um polo industrial, um polo industrial. E Indaiatuba, inclusive, é o lugar onde a gente mais padece a falta dessa mão de obra. Então, assim, não só são importantes, como são indispensáveis, inclusive, dependendo da formação técnica e da experiência. Não é só uma questão de formação, você falou, são os anos de experiência. Os equipamentos vão melhorando, mudando, né? Há uma automação dos equipamentos, mas aquele aprendizado de anos não tem, né? Não tem preço. Só se conquista, né? Não se compra, né? É isso mesmo. Com a automação, com as máquinas, com a atualização, com a internet, com tudo que a gente tem. Mas ainda, aquela eu falei, precisa de uma pessoa para apertar o botão. Sim. Precisa de uma pessoa para ter aquela, vamos supor, inteligência que não é artificial, dizendo o seguinte, olha, vai por aqui. Porque eu já passei por isso. Já passei. Vai por aqui. Então, essas diferenças que a gente vê, realmente, né? Você vê no mercado, né? Sônia, você já falou, então, que tem essa questão, né, vamos falar assim, do 50 a mais, né, que tem. Sim. Mas também tem aquelas questões agora vamos falar assim, dos 18, 19, que é o primeiro emprego, né? Se você pudesse, assim, eu tenho certeza, né, nós temos um público bem assim, vamos falar eclético, né, Lourdes? Com nós certeza. Temos, né, público masculino, feminino, né, temos várias idades aí, mas sim, se a gente pudesse se você pudesse passar para eles, por exemplo, acima do 18, o que realmente as empresas estão buscando nos jovens, ou vamos falar do primeiro emprego, porque hoje tem o primeiro emprego, tudo, o que você poderia falar para eles, Sônia? Se essa sugestão, né, vamos falar assim, mas compartilha com a gente, principalmente com eles, né, com o público, o que eles deveriam ter e tem, né, essa questão do diferencial. Qual seria o segredo para isso? Eu vou falar para os jovens e para os pais dos jovens. A gente tinha na nossa época muito aquela ideia de que eu preciso trabalhar, né? Então não era uma escolha, né? Não era uma opção, a gente precisava mesmo, né? Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Hoje nem sempre isso acontece, né? Eu penso que essa geração ela é uma geração melhor assistida, né? Porque para a gente fazer uma faculdade era algo tão difícil, né? Era tudo
era tudo mais complicado. Hoje os jovens têm mais acesso, né? Tem cursos online, né? Tem cursos gratuitos, Sim. Então tem tudo isso. Então, aquela necessidade desesperadora que a gente tinha, às vezes, para pagar o próprio curso, os jovens talvez não tenham hoje. Mas, mesmo que não haja essa necessidade, a minha sugestão para os pais é: deixe seus filhos fazerem estágio, deixem seus filhos trabalharem logo cedo. Essa é uma experiência que os livros não trazem, né? O convívio na escola é muito importante. A gente sabe, tem cursos que realmente não possibilitam, porque o curso integral precisa de uma dedicação maior. Claro. Então a gente não está aqui generalizando, né, para todos, né? Mas na medida do possível, o que eu diria para os jovens: não percam a oportunidade de ser um jovem aprendiz, Legal. de ser um estagiário. Mas eu não preciso, meu pai me dá uma mesada. Mesmo assim, vá fazer. Porque quando você sair da universidade ou quando você terminar o seu curso técnico, você estará na frente daquele jovem que não tem essa vivência. Uma coisa é experiência, outra coisa... Hoje a gente, de forma equivocada, chama tudo de ferramentas. Ferramentas são importantes, mas a vivência com essas ferramentas, esse tempo de aprender é indispensável. E aprender na escola é bom, mas aprender dentro das empresas é essencial para a vida profissional depois. Que bom. A prática na prática, né? Nada vai substituir isso, né? Nada. Nenhuma tecnologia, né? E eu tenho um exemplo agora, né? Nós tivemos esse ano, né, Laurice? Tivemos a primeira convenção da Plutz, nós fizemos, e tem o Guilherme, né? O Guilherme é meu sobrinho, mas eu falo assim que de coração é o meu filho, né? Então assim, o Guilherme hoje daqui a pouco vai fazer 18 anos. E ele estava naquela questão do ano passado, né? O que ele ia fazer? O que eu vou fazer faculdade? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele me chama de Dri, né? Pelo carinho. Dri, o que eu vou fazer? E aí o que eu fiz, Sônia? Nós fizemos o primeiro, um trabalho que a gente já tinha imaginado, né? Pensado ano passado, né, Laura? Para fazer, eu falei, vamos encontrar todo mundo, né? Todos os colaboradores, né? que faz o trabalho lá da Plutz. Vamos fazer a primeira convenção para a gente trocar ideias, fazer um trabalho legal, vamos pensar nisso aqui. E aí o que eu fiz? Fiz o convite para ele. Vamos lá, vamos fazer. E aí eu comentei com o Laurice, depois daquele dia, Sônia, do treinamento, a gente fez num sábado, tinha pessoas de 18, ele tinha 17, tinha pessoas de quase 50, o Anselmo estava com a gente, então assim, de várias idades que fazem parte, gerações que fazem parte, né, do corpo aí, dos colaboradores da Plutz. E depois daquele dia, ele tomou a decisão, né, de fazer a faculdade lá de marketing, que ele está fazendo hoje. Inclusive, Guilherme, um beijo para você sabe, né, do amor e do carinho que eu tenho por você. E assim, depois daquele dia, Sônia, tomou a decisão e hoje está fazendo a faculdade e já pensando, né, em trabalhar, de fazer aquelas coisas. Então, o despertar, né, como é importante. Então, quando você falou bem, né, o estágio, né, essa questão de estar junto na empresa, e muitas vezes do pai, né? O pai tem aquela coisa, não, meu filho vai entrar aqui como diretor, Começa lá embaixo, deixa ele trabalhando, deixa, dependendo a profissão, dependendo da empresa, né, se for fábrica ou se for comércio, coloca ele para trabalhar, envolva ele ainda no começo, como que faz, muitas vezes para embalagem, muitas vezes para separar alguma coisa, um arquivo que for, mas comece, que com certeza a habilidade dele, né, aquela questão do que ele tem para fazer vai vir, né? Então, acho que a importância também dos pais nesse momento, né, Sônia? Sim, é muito importante. A gente precisa pensar uma coisa, a gente precisa fazer bem tudo o que faz. Sim. Né? Você pode ser, eu sou uma passadeira, não tem problema, mas eu faço de forma impecável aquilo que eu faço. Eu sou um gerente. Que bom que você é um gerente, mas como é que você gerencia a sua equipe, né? Verdade. Então, fazer tudo bem feito. Então, a gente precisa pensar que um profissional, ele se destaca pelas as suas habilidades, mas pelas suas virtudes também. É verdade. Né? Habilidades, as ferramentas ajudam bastante, né? Nas habilidades, enfim. Basta a gente dar um celular para uma criança de 5 anos, né? Tem muitas habilidades, né? Verdade. Mas como é que a gente administra aquela virtude da criança pequena? Estou falando da criança pequena, claro, ela não é um profissional, mas como é que a gente administra a fortaleza de falar, agora é hora do meu dever de escola, agora eu vou deixar as mídias e vou fazer meu dever de escola, né? Você administra quando você desenvolve a virtude dessa criança, né?
E em cada idade, a gente precisa continuar cuidando das virtudes. Eu não sei se você já fez essa experiência, eu já fiz, então eu posso falar de uma experiência própria. Eu gosto muito de mexer no LinkedIn, né? Por uma razão óbvia, eu trabalho com RH. E é importante, o LinkedIn é importante para mim, mas eu não posso passar o dia no LinkedIn, né? E eu já fiz essa experiência de entrar no LinkedIn sem me colocar limite, ou colocar o celular, ou olhar para o horário ali no cantinho do computador, vou ficar até tal hora. Bom, quando eu vi, eu estava quase 2 horas. E eu não devia, naquele dia, ter ficado tanto tempo. Então, assim, as mídias são sedutoras, né? Cada um com o seu campo de interesse, o meu é o LinkedIn, me perco totalmente no LinkedIn. Isso é virtude, né? Isso não tem uma ferramenta que diz assim, olha, aquele profissional, ele fez um curso, a gente até faz os cursos de gestão de tempo, mas se você depois não leva aquilo para o seu dia a dia, aquilo funciona? Não, né? Então não é uma questão dos jovens, é uma questão em geral. Eu digo dos jovens porque eles estão ainda em fase de formação. Então, na medida em que seu filho vai fazer um estágio, na medida em que ele vai trabalhar como jovem aprendiz, ele aprende também que ele não pode ficar lá na empresa o tempo todo nas mídias. Ele não pode, né? Ele tem os horários. Então, assim, isso gera disciplina. Não só disciplina, mas virtude, porque não é fácil adquirir uma virtude, é uma luta para todos, né? Então, na medida que ele tem que se privar um pouquinho ali, eu falei do celular, mas pode ser, nem todo mundo é tão assim, né, com o celular, mas é saber a hora das coisas, né? Então, eu acho que o estágio, o primeiro emprego, eu falo estágio porque normalmente o caminho é esse, né? Chega como jovem aprendiz estagiário. Mas mesmo que seja de outra forma, mesmo que seja aquele jovem que vai trabalhar na padaria lá da esquina, sabe, que vai embalar o pão, que ótimo. Enquanto ele está ali embalando o pão, ele está cumprindo um horário, ele está crescendo como pessoa, ele está aprendendo limites, ele está aprendendo comunicação, né, porque precisa falar com aquele senhorzinho que às vezes não escuta bem, precisa repetir 2 vezes, né? Então desenvolve a tolerância, a caridade, né? Porque às vezes a pessoa chega ali meio atravessada, precisa ter docilidade para atender. Uma palavra, né? Uma palavra que ele fala, né? E o que você falou bem antes, né? Você falou assim, mesmo que for, né, uma lavadeira, um pedreiro, o que for, faça bem feito. Sim. Não é que o trabalho, né, menosprezando, mas faça bem feito, né? Tem uma historinha legal que eu sempre gosto de compartilhar quando tem alguma palestra, alguma coisa, aquela historinha do jardineiro, né? Que ele vai lá e finalizou o trabalho de jardinagem naquela época, né? Como não tinha telefone celular ainda, ele pediu para a senhora, da dona da casa, se ele podia usar o telefone fixo. Ele falou, claro, João, pode usar sim. Ele pegou o telefone e ligou, era da vizinha da frente, mas ela não sabia. Ligou na vizinha da frente e falou assim, olha, dona Joana, olha, então assim, eu sou jardineiro. Eu falei, eu já tenho meu. Eu falei, não, mas eu aparo a grama, eu faço assim. Ele falou, o meu também faz. Ele falou, não, mas eu corto aqueles beiradinhas da calçada e deixo tudo limpinho. Ah, mas o meu também faz, mas eu lavo a minha ferramenta, eu tenho um preço bom. Ele falou assim, o meu faz, mas a senhora não quer experimentar? Ele falou, não, o meu já está satisfeito. Eu já estou bem, já estou sendo muito bem pelo trabalho dele, atendido, então está tudo bem. Ele pegou, desligou, né? E aquela senhora ouvindo tudo isso, a senhora falou para ela, olha, desculpa, né? Você viu que sinto muito, né? Porque ela não ter ficado. Ele falou, não, é a vizinha da frente. Na verdade, eu que faço o trabalho. Eu só queria saber se eu estava fazendo realmente o trabalho correto. Né? Isso é muito bom. Fazendo, né? Isso é muito bom. É o cliente oculto. Ele é o cliente oculto, né? Usando nos dias de hoje. Sim. Mas é como você falou, mesmo se for o que for, faça bem feito. Sim. Né? Então, assim, mesmo com estágio, alguma coisa, faça bem feito. Então, acho que essa é uma das, né, os segredos, né, que a gente tem que colocar para as pessoas que estão buscando, né, o primeiro emprego, o primeiro trabalho, e mesmo que já estão no trabalho. Né? Porque muitas vezes a oportunidade de um emprego novo, um cargo novo, uma atualização, falta muito pouco. Mas se ela não fizer o melhor naquele momento, ela não vai saber realmente o que faz. E é o que a gente fala também, né, Laura? A chamada lei da semeadura, né, Sônia? Sim. O que a gente planta, nós vamos colher. Então plante o bem, faça o bem, faça diferente, sabe? Comece a pensar, como diz, fora da caixa. Comece a colocar perguntas. Poxa, e muitas vezes a gente sente falta, né, da pessoa. Por quê? Porque hoje não, fez aquilo lá, fez e acabou, mas por que você está fazendo isso? Ah, não sei, pediram para mim fazer, né? Eu estou fazendo. Né? Hoje eu estou assim com história, viu, Sônia? Mas tem uma outra, né, que meu falecido, né, avô contava, ele era mestre de linha da FEPASA.
né? Então, assim, na época que era a Maria Fumaça, e eu lembro que ele contou uma história para mim uma vez, que é essa questão de passar e não saber por que a pessoa está passando, né? 30 anos o maquinista, naquela época a Maria Fumaça, e aí foi lá um menino de 19 anos, 20 anos, para ocupar o lugar dele, né? E aí esse senhor virou pro menino e falou assim, ele contando a história, né? Menino, ele falou assim, ó, a primeira coisa que tem que fazer, você vai com um martelinho aqui de ferro e bate em todas as rodas da Maria Fumaça. E as rodas da Maria Fumaça, elas são de aço, né? Forjado. E aí a primeira coisa que o menino perguntou, né? Mas por que o senhor faz isso? Não interessa, faz 30 anos que eu faço, você pode fazer a mesma coisa. Mas, moral da história, se a roda, né, da Maria Fumaça estivesse trincada, o barulho seria diferente, né? Aquele som que pum, né, seria estridente, seria mais oco, né? Porque ela está quebrada. Mas ele tinha que saber por quê. Então, por isso, né, muitas vezes, perguntar, né? Por que a gente está fazendo isso? O que eu posso melhorar, né? E muitas vezes a própria empresa, né, o próprio pessoal restringe isso, né? Então acho que é importante essa... Com certeza. E sendo que o correto é motivar sempre, né? Sim. Sempre a ir em frente, a evoluir, a expandir. Sobretudo a criatividade, né? E a curiosidade, né? Muito bom. Saber as habilidades de cada um, habilidades, né? Adriano, você superpoderes, me emocionou. Né? Me emocionou. Eu todas as manhãs eu tenho um tempo das minhas preces. Sim. E eu ouço um sacerdote. Sim. Que ele contou essa história que você acabou de contar agora. Sério? Olha que legal. No meio de uma meditação, né? Ele contou essa meditação, é um tempo de oração, sim. Né? E ele contou essa história. E ele estava falando de propósito, legal. Né, nesse dia. E ele falou, a gente precisa saber o propósito de cada coisa. Então, porque ele afirmou assim que o tempo do nosso trabalho é tempo de oração. Então ele falou assim, porque em primeira instância você faz para Deus, não é? É verdade. Se você está trabalhando só por conta do dinheiro, é muito pouco. Então primeiro você faz para Deus. Depois você faz para o outro, porque você invariavelmente está fazendo para o outro, né? Se você está fazendo mãe de família está fazendo um almoço, ela está fazendo para os outros. Certamente ela não está fazendo só para ela, né? O pai está ali lavando o carro, ele quer que a família saia num carro bem arrumado, né? Com condições. Então a gente faz também para o outro. Em última instância para a gente, né? É verdade. Então ele fala assim, esse tempo de trabalho é tempo de oração, né? Uma pessoa pode ser santa só fazendo bem feito aquilo que ela faz, porque é realmente um tempo dedicado, é como se fosse de oração. E quando você começou a contar a história do maquinista, eu me emocionei, porque eu ouvi não faz muito tempo e eu gostei tanto que eu ouvi pela segunda vez, porque eu achei impressionante, né? A pessoa trabalha tantos anos. E ele foi um pouquinho mais enfático, ele falou que ele batia o martelinho e ouvia um barulho, né? E ele falava, e você precisa ouvir o barulho, né? Porque ele também foi ensinado a ouvir o barulho, mas o que o barulho quer dizer? Eu não sei. Aí eu já não sei. Então tem essa técnica, né? Então a gente fala que realmente, né, tem que saber realmente, né? E a habilidade, o que você possa fazer. Então assim, a gente vê que tudo, né? Tudo, quando o Laurence também estava comentando, que a questão assim, como Deus pode transformar, né, as pessoas, as vidas das pessoas, as empresas. E aí você falou de uma coisa, Sônia, para a gente finalizar, a gente está no finalzinho, porque a gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui com a Sônia, quanta história tem de mais de 30 anos aí. Mas assim, é o propósito, Sônia. E a gente fala, né, que o nosso propósito da Plutis, que é fazer diferença na vida das pessoas e das empresas. Então assim, o dinheiro e a remuneração é consequência do bom trabalho. Sim. E a gente sabe também, eu posso falar isso assim de boca cheia com a questão do Orixel. Então a gente sabe, né, o teu trabalho, o trabalho de toda a equipe que você tem lá, né, a importância, né, do teu marido, a importância das crianças, a importância de toda a família Orixel que está lá fazendo o trabalho junto com você, tanto, né, em Indaiatuba, São Paulo, Campinas, agora lá em Portugal que faz 1 ano, então toda a equipe lá. Assim, a importância realmente, né, que tem tudo isso. E o que Deus realmente representa para vocês, a importância do propósito. Então a gente fica muito feliz, Sônia. A gente só tem que agradecer você, né, pelo carinho. A gente ficou aí, né, Laurence, nas agendas, mas assim, a gente sabe que a sua agenda é muito corrida. E agora com viagens, né?
Eu lembro que eu mandei para você uma mensagem, eu brinquei com ela, né? Eu falei assim, Sônia, e aí, você tá no Brasil, você tá em Paris? Ela falou, nossa, como você acertou, eu tô em Paris, né? Então é legal, né, saber que, né, todas essas viagens, todas essas pessoas, né, que vocês ajudam, né? Porque se a gente for pensar, né, Sônia, falar assim de Orxel e de Sônia, de toda a equipe, vocês não vendem emprego, né? Não. Vocês não vendem vaga de emprego. Vocês realizam sonhos, né? Vocês mudam vidas de pessoas, né? Então isso que é importante, né? Sim, e olha, tem muitas histórias, precisaria de um outro dia aqui, com muitas horas, mas que bom que você lembrou das unidades. A minha irmã mora em Paris, né? Olha então, só. Tenho esse privilégio. Que bom, né? E quando você me chamou, eu realmente estava lá. Sim, a Orxel, ela é um pouco de cada um de nós, Sim. né? De cada um que está lá, né? Eu sou grata, assim, muito grata a Deus, porque ele coloca, além de pessoas, né, que contribuem muito para o desenvolvimento da Orxel, mas que contribuíram muito para o meu desenvolvimento pessoal, né? Você sabe, eu já te falei isso antes, Claro. né? Acho que é isso que vale muito a pena. Eu quero lembrar, por último, só agora uma situação de Portugal, por ser uma unidade mais nova, Sim. né? Nessa viagem para Portugal tive alguns contratempos, precisei muito de muitos ombros para decidir questões. Encontrei sempre, impressionante, mas anoitecia, eu falava, no final do dia, eu falava, Senhor, o que o Senhor me coloca para amanhã, né? E era impressionante, ao longo do dia seguinte, estava ali, sabe? Então, eu coloco essa situação, mas se for olhar aqui, cada unidade tem uma história, Claro. mas eu digo para você, eu sou um pouco de cada um que está lá na Orxel. Esses 30 anos é muita graça de Deus. Não sei se você já se perguntou isso na sua vida pessoal, profissional, fala, como que eu consegui fazer isso? Já se perguntou isso? Já. Né? Mas espera aí, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui atravessar essa dificuldade, né? E tem resposta, né? Mas assim, é aquela resposta que a gente precisa parar e pensar e agradecer. Então, eu sou, assim, se eu tivesse uma palavra para dizer a Deus da minha vida profissional, da minha vida pessoal, obrigado. Ele me deu assim muito mais do que eu sonhei, Sim. muito mais do que eu pedi e sem dúvida muito mais do que eu mereço. Então assim, sou muito, muito grata mesmo. Que bom. Uau! Show! Compartilhar histórias como essa, hein, Laura? Olha, Sônia, como vocês já têm uma história, né, já são amigos. O Adriano sempre falou muito bem de você, né? A gente teve a oportunidade de ter contato ali naquela época da pandemia, mas foi um grande prazer mesmo, um grande presente conhecer você pessoalmente e poder degustar, desfrutar da tua história, desses detalhes, viu? Puxa vida, eu agradeço, né? Só por último, tem um minutinho aqui para dizer. Um dia, ainda durante a pandemia, eu estava fazendo network business, né? E foi um período bem duro lá em Portugal. E entrou um senhor, né? Acho que compartilhei parte disso com o Adriano. Entrou um senhor no grupo e eu coloquei no começo do grupo, aquele dia eu tive uma inspiração de colocar ali no comecinho do grupo um pensamento, né? E era algo que me veio, que me chegou, sabe, nos grupos, quando chega alguma coisa, e eu queria... Uma frase, alguma coisa? E chegou assim um exercício que eu queria compartilhar com vocês aqui agora. A pessoa que postou disse o seguinte, que para a gente saber a importância que a gente tem, para Deus e para cada um, né, a nossa importância. Ele fez um exercício. Ele falou, olha, cada um vai pegar uma bexiga, talvez vocês saibam isso. Para mim foi a primeira vez, eu fiquei assim maravilhada e eu quero compartilhar aqui. Olha, você pega uma bexiga, coloca seu nome e solta dentro de um cômodo. Cada um, ali tinha umas 20 pessoas, cada um pegou uma bexiga, encheu, colocou seu nome e soltou dentro de um cômodo pequeno, assim, né? De um compartimento pequeno. Aí ele falou, bom, agora cada um vai buscar a sua bexiga, né? E virou aquela confusão, né? Bexiga mais em cima, mais embaixo, enfim. E não deu certo. Aí ele falou, agora vamos fazer diferente. Cada um pegue a bexiga, a primeira bexiga que encontrar na frente e entrega para o colega a quem pertence essa bexiga, né? E, bom,
um minuto, estava todo mundo com a sua bexiga, né? Então, eu compartilhei isso no grupo de Portugal um dia, porque eu achei demais essa história, e tinha lá um senhor, né? Um senhor, primeira vez que ele esteve lá, ele chorou. Olha só. E ele falou assim, olha, ele tinha perdido pessoas ali com a pandemia e tal. Ele falou assim, eu vim para cá empurrado, eu não queria vir aqui hoje, mas eu vou voltar, esse voltar era online, né? Mas eu vou voltar, vou desligar aqui. Sim. E eu vou recomeçar, porque você mostrou para mim a importância que cada um de nós temos, né? Mas se a gente não se ajudar, se você não olhar o outro primeiro, se você ficar olhando para você, você Sim. não chega. E ele falou assim, eu achava que a minha história era mais difícil, mas nesse tempo, ele falou que eu fiquei refletindo sobre as bexigas, tem vizinho meu precisando de mim, eu quero recomeçar, você me ajudou a recomeçar. E ele chorou. Olha só. Então, assim, era essa mensagem que eu quero deixar. Que bom, é isso que você é para mim, Adriano. Opa, tá? Eu que agradeço. Aquele que pega a bexiga com o meu nome, que me entrega, né? É isso, que cada uma das funcionárias, das pessoas que passaram pela Orixel que acabamos de nos conhecer agora, né? Essa equipe que está aqui, é essa importância que a gente tem. E aí, pessoal, que história, né? A gente falou aqui de grandes histórias, certo, Laures? Uma história assim fantástica, inspiradora. Então eu falo para Emocionante. você, Sônia, o presente quem ganha somos nós. Muito obrigado, né, por você aceitar o nosso convite, de compartilhar, né, com as pessoas uma história fantástica, né, como a sua, de ter empresa, né, como a Orixel, marido fantástico que está ao seu lado há 35 anos, né, os seus filhos. Então, assim, a gente só tem que agradecer, porque, como você falou, propósito e realmente fazer diferença, né, na vida das pessoas. Então, pessoal, convido vocês realmente a passar, replicar esse vídeo e colocar para as pessoas uma história como a da Sônia, que com certeza faz a diferença na vida das pessoas, das empresas, e tem uma história diferente e uma palavra que muitas vezes ela falou mudou a vida e pode mudar a sua também. Legal? Sônia, Deus abençoe você muito, muito feliz mesmo por você estar aqui. Você sabe o carinho, o respeito por você, pela pessoa e pela profissional, né? Como você. Agradeço demais aí você estar compartilhando a sua história com a gente. Obrigada, Adriano. Presente é meu. Adriano, Laurence, presente é meu. Muito obrigado. Obrigada. É meu, é nosso, da Orixel. É isso aí. Todos nós. Obrigada. Então tá bom. Pessoal, fica aqui mais um Plutcast e aguardem, tem novidades aí chegando. Fique aí, coloque o sininho, marque aí, passe para as pessoas. Estamos também na plataforma do Spotify e a gente continua aqui com mais um Plutcast. Um abraço, valeu, tchau.